Olá, galerinha! Vamos iniciar nossa aula de hoje. Eu sou a professora Bianca Salomão e hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda unidade. Hoje nós iremos começar com a nossa hora da leitura. É muito importante que nós comecemos a exercitar nossa leitura, mesmo que em casa. Então eu vou ler, mas me acompanhem. Saiba um pouco sobre as cartas no texto a seguir. Olha lá, vamos continuar as cartas. Cerca de 400 anos atrás, para uma mensagem sair de um lugar e chegar a outro, ela precisava estar escrita em um papel, que era transportado por um mensageiro do lugar onde a coisa aconteceu até o lugar onde estava a pessoa que seria informada sobre aquilo. Uma das maiores invenções humanas, o sistema de correio, surgiu na Inglaterra no final do século XVII. Permitiu dividir os custos de todas as mensagens trocadas, pois o mesmo mensageiro podia entregar vários bilhetes. Isso barateou e simplificou bastante o processo de enviar e receber mensagens, que passamos a chamar de cartas. Uma das soluções encontradas para acelerar a transmissão de mensagens foi o uso do pombo-correios, que podiam cobrir distâncias consideráveis mais rapidamente que um mensageiro a cavalo. Então, olha lá, a gente vai descobrindo um pouco sobre como eram enviadas essas cartas. E aí, a gente vem para as perguntas. Como a gente pode perceber, as cartas elas surgiram há muito tempo atrás e elas foram extremamente importantes para a nossa comunicação. Então, a pergunta que vem a seguir é: no final do século XVII, de que forma as cartas chegavam ao destino? E a letra B, o que eram pombos-correios? Vamos lá, você vai explicar para a gente, retirando essas respostas do seu entendimento do texto. Tudo bem? E a gente passa para a nossa oralidade, que é um jogo dos sinônimos e dos antônimos. Na seção Momento da Gramática dessa unidade, a gente compreendeu, então, o que era sinônimo e o que era antônimo. Recapitulando, sinônimos são palavras com sentidos semelhantes e antônimos são palavras com sentidos opostos. Agora, você e seus colegas, nesse caso, você e seus familiares, caso você queira compartilhar, vão brincar e exercitar o conhecimento. Então, para começar, a gente vai ler uma lista de sinônimos e antônimos a seguir. Então, olha lá, a gente tem adversidade e problema, aberto e fechado, alto e baixo, amor e ódio, belo, bonito, calmo e tranquilo e várias palavras. Depois de conhecer essas listas, a gente vai organizar, então. Pode ser você, seu pai, sua mãe, você, sua avó, sua tia. E aí a gente vai fazer o seguinte: um dos integrantes vai ser o mediador e os demais serão os concorrentes. Então, você pode ser o mediador, já que você está aprendendo e está conhecendo sobre isso. Você vai poder dizer se eles estão indo certo ou errado. O mediador, que será você, vai conduzir essa brincadeira. E aí é você quem vai pedir para que cada concorrente diga, sem conferir essa lista, o sinônimo e o antônimo de determinada palavra. Depois da resposta, você, que será o mediador, vai verificar se o participante acertou ou não. E aí, ao final, você vai vendo quem acumula mais pontos. Por exemplo, você vira para sua mãe e diz: Mãe, me dá um sinônimo para a palavra saboroso. E aí ela pode dizer delicioso. Nesse caso, ela acertou. Mas se você fala: Vó, me diga um antônimo para a palavra rico. E aí ela diz milionário. Não é antônimo. Milionário não é antônimo de rico. O antônimo seria pobre. Então, nesse caso, ela errou. E assim você vai fazendo as rodadas até que alguém atinja o maior número de pontos. Tudo bem? Então, a gente vai para o nosso momento de gramática, que é sobre concordância entre substantivo, pronome pessoal e verbo. Quando a gente vai escrever um texto, além da gente se preocupar com a clareza com que a gente vai transmitir essa ideia, a gente precisa verificar as palavras, se elas estão sendo usadas de acordo ou não com a norma padrão. Então, dessa forma, a gente vai vendo que as regras gramaticais da nossa língua, elas nos permitem perceber que a gente está empregando adequadamente ou não o plural, o singular. E aí a gente vai percebendo que, por exemplo, falar comprei umas canetas está errado na norma gramatical. Então, a gente vai vendo e ajustando.
A compreensão das normas, ela é escrita, né, dos brasileiros, ela é facilitada porque a gente tem as classes gramaticais, então a gente consegue entender. Então, para relembrar, o que é um substantivo? É aquela palavra que nomeia os seres em geral. O que é o pronome? É a palavra que vai substituir. Então, ele, ela, nós. E o que é o verbo? É aquele que indica a ação, o estado, o fenômeno, substituindo o tempo. Então, andar, correr, pular, são verbos. Vamos para o jogo rápido para saber se a gente está conseguindo acompanhar. Você vai ler a frase a seguir e vai responder as atividades. A frase é: aquele autor escreveu várias obras interessantes. A primeira pergunta é: reescreva a frase colocando o substantivo autor no plural, fazendo a mudança necessária. Então, como é que ficaria? Aquele autores? Não, né? Então, você vai ajustar a frase inteira para o plural. Depois dessa reescrita, você vai me dizer o que aconteceu com o pronome aquele. O que aconteceu? E na letra C, você vai dizer qual foi a palavra que também passou para o plural. Ora, se é uma frase, não é apenas uma palavra que vai passar para o plural. Então, como a gente verificou na oração, a gente vai precisar concordar. Então, quando eu digo concordar, é o número que é singular e plural, a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira. E aí a gente vai ver essa ligação sendo mantida. Por exemplo, aquele autor escreveu várias obras interessantes. Como é que ficaria? Aqueles autores escreveram várias obras interessantes. Então, você vai responder de acordo com essas mudanças. Então, nesse primeiro quadro, a gente vai observar que o esquema dessa concordância, ele aconteceu assim, ó. Primeira pessoa do singular, eu concordo. Terceira pessoa, eles concordam. Então, dessa forma, a gente vai concordando o substantivo e o verbo. Por exemplo, o substantivo próprio, né? E se fosse Manuel e Gertrude? Manuel e Gertrude escreveram. Então, a gente vai tendo essas concordâncias. Nosso jogo rápido. Complete os espaços a seguir com o verbo entre parênteses que mantém a concordância adequada com as demais palavras da frase, segundo as regras gramaticais. Então, olha lá. Pedro e seus amigos levou ou levaram? Ele aceitou ou aceitaram? Todos ficou ou ficaram? Eu iniciou ou iniciei? A escola toda envolveu-se ou envolveram-se? Então, você vai respondendo as lacunas de acordo com essa concordância. E aí, a gente chega na sua vez. Ora, a gente está trabalhando carta. Então, a leitura dessas cartas nessa unidade que você fez você conhecer esse gênero. Então, esse gênero textual de carta, ele é um gênero que apresenta uma estrutura básica. Então, a gente tem o cabeçalho, a saudação inicial, o desenvolvimento, a despedida e a assinatura. Lembra que nós vimos que a gente tem que ter a data, o local. Então, tudo isso a gente vai rever a seguir. Então, olha lá, a gente tem o local e a data, a gente tem a saudação inicial, a mensagem, a despedida e a assinatura. Então, ele vem explicando o que é cada um desse, ou melhor, revisando, porque nós já havíamos estudado sobre isso. Então, agora você vai planejar a sua escrita. Então, quando chega a sua hora de escrever a carta, a sua proposta vai ser a seguinte: você vai escrever a carta para um colega que vai estar na escola, né? Para os seus colegas da escola, para os colegas que estão indo presencialmente. Mas nós iremos trocar, então você vai escrever uma carta e quem vai ler vai ser outro colega. A gente vai saber quem é o remetente, mas nós não vamos saber quem é o destinatário. Você não vai destinar uma pessoa em específico, você vai destinar a sua turma. Então, a gente vai ler em sala a carta que vocês forem escrevendo. Então, você vai escrever e vai revisar. Então, você vai fazer um rascunho, depois você vai passar a limpo. Então, durante toda essa carta, você pode solicitar esse acompanhamento. Professor, estou com dúvida, não sei como fazer isso. A gente vai sanando essas suas dúvidas. E aí, a gente vem, então, para a nossa autoavaliação. A gente vai utilizar aquilo que a gente aprendeu. Nós temos aqui uma carta que você vai ler e, em seguida, você irá responder às atividades. Você vai identificar, por exemplo, os elementos dessa carta. Qual o local e a data?
Qual é a saudação inicial? Qual o destinatário, o remetente, o assunto e a saudação final? Tudo isso nós já vimos no exercício. Você vai responder também por que o Leonardo cita a música de Vinícius de Moraes logo no início da carta. Por que será que ele citou? E você vai reescrever as frases fazendo as trocas citadas e as mudanças necessárias para que a escrita esteja em acordo com a norma padrão. Olha lá. Tem uma música antiga de Vinícius de Moraes que começa dizendo: então vamos trocar música por músicas. Como ficaria? Tem umas músicas antigas do Vinícius de Moraes que começam dizendo. Então você vai substituindo. Na letra B, a mesma coisa. Na quarta questão, você vai reler esse trecho e vai dizer que palavras poderiam ser utilizadas, sinônimas e antônimas, dos termos destacados. Por exemplo, adorei. Qual é o sinônimo de adorei? E qual é o antônimo de adorei? O que você acha que vai ser adequado? E aí, para você fazer mais um pouco, nós temos então uma carta em formato de e-mail que você vai identificar também a saudação inicial, destinatário, remetente, assunto e saudação final. Então, você vai dizer qual foi o nível de linguagem utilizado no e-mail. Foi formal ou foi informal? Na sétima, você vai copiar do texto um trecho que vai comprovar a sua resposta. Ora, se foi formal, copia um trecho para mostrar para a gente que foi formal. Se foi informal, copia um trecho para mostrar que foi informal. Então, na oitava, você vai reler a frase do e-mail que diz assim: estou escrevendo este e-mail para convidar você para um piquenique no próximo domingo. Como ficaria reescrevendo se o pronome eu fosse trocado pelo pronome nós? Ficaria: nós estamos escrevendo este e-mail para convidar você para o piquenique no próximo domingo. Então, olha lá, você trocaria o pronome eu por nós. Agora você vai identificar no quadro os sinônimos dos vocábulos destacados nas frases. Então, olha lá. Eu e a galera. Qual é o sinônimo de galera? Seria o quê? Hein? Entusiasmado, brincalhão, turma, legal, anima. Vai vendo o sinônimo. Depois você tem animado, divertido e alegre. Quais são os sinônimos? Bacana, essencial, você vai substituindo de acordo com os sinônimos desse quadro que está bem aqui. E na décima questão, você vai dizer como podem ser classificadas as palavras que não foram escolhidas no exercício anterior, considerando o significado dela. Então, olha lá, não foi escolhido de repente a palavra entristece, porque entristece não vai ser sinônimo de algum desses. Por que ele não foi utilizado? De repente, ele pode ser o antônimo, e é isso que você vai deixar claro para nós. No último desafio, você vai escrever um e-mail para mim, me avisando que você vai chegar atrasado no dia da festinha de comemoração do índio. Então, lembra que nesse e-mail você vai ter que escrever de, para, assunto, saudação inicial e a despedida. Então, eu vou aguardar essa cartinha dizendo que vocês irão chegar atrasados. E aqui nós temos a nossa linha de chegada, onde vocês vão se autoavaliar, dizer se conseguiram entender, compreender a carta pessoal, o e-mail, a produção do e-mail, o que é sinônimo e antônimo e a concordância. Tudo isso a gente vai tentando melhorar. Então, se, por exemplo, a sua carinha for triste, nós iremos tentar deixar você alegre, compreendendo o que nós estamos estudando em sala. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Eu agradeço a paciência e a compreensão de vocês. Estarei aqui disposta a ajudar. Então, beijinhos e até a nossa próxima aula.